terça-feira, dia da Natividade de São João Batista. Olha só, com ele e São Pedro são os dois santos que nós celebramos tanto o nascimento e a morte. No São Pedro e São também tem duas datas importantes, são alguns santos que temos duas datas. No caso de São João Batista, hoje é a Natividade, hoje é dia 24. Por sinal, conforme o hemisfério, o dia mais curto, a noite mais longa, então essa data aqui. Bom, preste atenção, estou com a palavra de Deus aqui, Provérbios capítulo 4, versículos de 20 a 27. Já lemos tantas vezes, mas peguei a tradução da nova tradução na linguagem de hoje. Aqui eu estou usando um tablet, porque fica mais fácil para manusear. Eu tenho, depois eu conto quantas Bíblias eu tenho aqui, várias, que me ajudam a poder usar na programa de rádio e na minha oração também. Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Versículo 21. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Versículo 22. Atenção, porque nós estamos num mundo doente. Elas, 22, Provérbios capítulo 4. Só para o professor que está me acompanhando pela primeira vez, e vários psicólogos estão me acompanhando, está aqui uma orientação fantástica. Este livro, isso aqui é histórico, começou a ser escrito por Salomão. Portanto, nós estamos falando 930 anos antes de Cristo. Ok? Que é uma história, só para colocar um dado histórico. E ele terminou de ser composto, terminou o livro 400 anos antes de Cristo. Portanto, nós estamos falando de algo escrito há 2.400 anos, pelo menos, atrás. Voltando, olha que sabedoria. Provérbios, capítulo 4, vou ler de novo, versículo 20. Filho, pode ser filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Lembre que ontem eu li Efésios, o Novo Testamento, aliás, Filipenses capítulo 4. O que eu estou enchendo a minha mente? Se eu encho minha mente de coisas boas, exemplo, se eu coloco uma pérola na minha mente, eu estou sendo um porta-joias. Se eu estou colocando lixo na minha mente, eu estou sendo uma lata de lixo. A decisão é sua. O que eu estou colocando na minha mente e no meu coração. Continuando, versículo 23. Atenção, meus queridos médicos de mente, ensine aos seus pacientes. Olha só que versículo. Aqui é a base dessa quarentena. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Vou repetir. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Versículo 25. Olhe firme para a frente com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. 26. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. E o 27. Evite o mal. Caminhe sempre em frente e não se desvie nem um só passo do caminho certo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Por favor, pegue o livro, esse manual que nós vamos usar muito esse ano, tá? Hoje, 24 de junho, mas preste atenção, este ano, até o último dia, nós vamos usar esse manual. Eu não sei o que você escreveu no capítulo 3, que eu dei a sugestão, as suas ansiedades, o que te tira a paz. Quando a gente fala em ansiedade, eu vou usar um outro modo, o que tira a sua paz. Porque a ansiedade, ela leva à inquietação, à perturbação, tira a paz. E leva à angústia. E aí, por favor, na página 56, obrigado, Senhor, por essa oração que nós estamos aqui. Eu quero rezá-la. Quem quiser acompanhar, por favor.
Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, viemos aqui pedir a graça de sermos curados de nossas ansiedades. Por favor, coloque a mão direita na fronte e mão esquerda no coração. Se você está lendo, deixa de ler agora, depois você faz. Por favor. Eu coloquei aberto aqui num lugar fácil para poder ler, mas por favor, mão direita na fronte, mão esquerda no coração. De novo, Pai Celestial, em nome de Jesus, viemos aqui pedir a graça de sermos curados de nossas ansiedades. Queremos te entregar todas as raízes dessas emoções, aqui está explicando, que nos tiram a paz. E aqui eu paro. Depois você vai terminar essa oração sozinho. Eu paro aqui a oração. Só que agora na unção. Obrigado, Jesus, porque nesse momento o Senhor está tocando profundamente em várias pessoas. Preste bem atenção, eu vou tocar em situações que Deus está libertando. Você que, Padre, de quando vem os pensamentos, mas pensamentos de culpa, que me fazem um mal, e vai me deprimindo. O que fazer? Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Clame ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando acontecem essas situações, se você buscar o remédio correto, que é a oração, vai acontecer G de 50-20. O que aconteceu comigo daquele empurrão? Aquele empurrão, o inimigo tentou me matar. Mas Jesus mudou minha sorte. Ele pegou daquilo e fez a maravilha. E com BO ainda, Bíblia e oração, perdão. O Senhor me levantou. E Ele quer te levantar. Por que eu estou falando sobre isso? Se eu ficasse com raiva daquela mulher, acabei de citar uma outra situação, diversa, mas que tem, mas meu Deus, imagina uma mulher com spray de pimenta, vai jogando uma criança, porque a criança está incomodando, ela não está bem, essa mulher. Misericórdia, a que ponto estamos, quantas pessoas que nós lidamos que não estão bem, Padre, com essas pessoas o que fazer? Ore e peça equilíbrio. Por isso, vamos continuar aqui a oração. Eu ia parar, mas o Senhor falou, continue. Tira toda impaciência. Fala a verdade, quantas vezes nós perdemos a paciência? Eu sei que não é fácil. Eu comentava ontem no batismo de fogo, eu posso falar o pecado, mas não o pecador. Tem um padre, faz tempo que eu não encontro esse padre. Aliás, muito tempo que eu não encontro, por sinal até... Deus abençoe, mas toda vez que ele chega, eu já falo, eu tenho que me cuidar, eu tenho até que mudar o meu jeito de ser, porque senão, sabe quando você é uma esponja, você acaba, com certeza se eu encontrasse com ele agora, ele começaria a falar, nossa, vai acabar o mundo, nossa, lá com o que está acontecendo no Oriente Médio, colocaria um monte de coisa, e eu teria que falar, não, Padre, não, você tem que, ele vem te contaminar e eu tenho que contagiar. Mas pense uma pessoa que de 10 palavras, 11 negativas. E o mundo quer fazer, o inimigo quer fazer isso com a nossa mente. Só colocando coisas negativas. E é um show de horrores, tá? Porque aí você começa, se você não está em oração, aí aquilo que é uma coisa que está acontecendo, a ansiedade faz isso, tá? Ela leva, então ela começa a fazer um show de horrores, parece um filme de terror. Então de repente você está imaginando uma situação, aí você já imagina, vou dar um exemplo. Obrigado, Senhor, porque está acontecendo com alguém isso. Uma pessoa foi fazer um exame e ela fez uma biópsia e ela não sabe se é benigno ou maligno. E aí ela começa, ai meu Deus, a ansiedade. E se for maligno? Nossa, eu vou ter que fazer isso. Olha a mente da pessoa. Não, mas eu já passei por isso. Isso aqui vai sabotando e a pessoa vai se angustiando. Obrigado. Outra coisa, por favor, não façam isso. A internet é uma bênção, mas também é um perigo. A pessoa, nossa, eu converso com os médicos, agora vou ajudar os médicos. Quando você tem um exame,
e vê os nomes que você não entende, não vai querer entrar na internet para descobrir o que é aquilo. As pessoas vão se consultar pela internet, né? A mesma coisa que eu tenho visto usando o IA para consultar, substituir um ser humano, um psicólogo, por um IA. Mas ele dá cada resposta, eu fico tão feliz. Gente, é um robô que vai falar coisas, ele não sabe, não está te olhando, porque, gente, o nosso corpo fala, o modo que você olha, as suas mãos, o seu jeito, o robô não vê isso. O IA, eu não vou dizer que seja ruim se for usado com eles, mas não substituir o ser humano. A carência está tal que as pessoas estão conversando com o computador. Olha que absurdo. As pessoas estão falando com o computador. A solidão. Eu vi uma pesquisa agora, há pouco tempo, que eu achava que era só crianças e está pegando. Não. Pessoas com mais de 60 anos, porque estão sozinhas, ou sua companhia está sendo o celular. E aí ela vai vendo as coisas. Gente, que está cheio de fake news. Nas redes sociais, o que tem pessoas, fiquem aqui o alerta, sou eu mesmo, mas não sou eu. A pessoa usando IA com coisas minhas, falando coisas que eu não estou falando. Olha a tecnologia usada para o mal, que perigo. Porque isso é fake. Esse é o mundo que estamos, mas não estou aqui para assustá-los. Estou aqui para animá-los. E para dizer, ei, cruz nós teremos, dificuldades teremos, mas com Cristo venceremos. Por isso, Senhor, vou voltar na oração. Gente, essa oração tem o poder. Pai Celestial, em nome de Jesus, viemos aqui pedir a graça de sermos curados de nossas ansiedades. Queremos te entregar todas as raízes. Veja, eu não vou porque muitas vezes a gente fica na consequência. Eu tenho que ir na origem. Esse é o grande problema, e esse é o grande trabalho de um psicólogo e de um terapeuta. E eu, como sacerdote, quando estou com uma pessoa, pedir, Senhor, que eu vá na causa e não na consequência. Eu vou dar um exemplo com um médico de corpos. Você está com febre, mas a febre é o teu corpo está dando sinal que alguma coisa não está certa, um sinal. Mas eu tenho que descobrir o que está acontecendo dentro do meu corpo que está produzindo a febre. Pode ser infecção, pode ser tanta coisa. Eu tenho que saber a causa. Por isso, mas Deus sabe. Continuando. Tira toda a impaciência, todo lixo colocado pelo mundo em nossa mente. Lixo esse permitido por nós mesmos. Padre, eu não tenho tempo para rezar. É o que eu mais escuto, queridos. Preste bem atenção, não estou aqui para acusar. Padre, não tenho tempo para oração. Mas você tem tempo para assistir novela, você tem tempo para assistir, fazer coisas, você tem tempo. Mas você tem tempo para a palavra de Deus? Não, padre, não tenho tempo. O inimigo não quer que você tenha tempo, porque ele quer que ele enche tua mente de lixo. Nossa vida é baseada em escolhas. Lembre-se disso. Você é livre, eu sou livre. Falei em IA. A IA obedece. Ele é um robô. Nós somos livres. Que saibamos usar da nossa liberdade. Por isso, de novo, termino. Põe a mão na sua fronte. E mão direita e mão esquerda. Por isso que eu pus o título do livro, Batismo no Espírito e Saúde Mental. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, Pai, batiza-nos no Teu Espírito, em nome de Jesus, que Yeshua, batiza-nos, batiza, Senhor, batiza essa mente. E a palavra batizar, muitos não sabem, estou todo arrepiado, é mergulhar. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu estou com 58 anos, você já foi num tanque, já lavou uma roupa? Muitas vezes a roupa está suja, você tem que ir lá no tanque esfregar. Senhor, venha com o teu poder. Hoje nós temos tem a tecnologia, tem até alguns produtos que você não precisa esfregar muito não, você lança o produto e esse produto vai por si só limpar.
Você não precisa nem perder tempo esfregando. O produto tira a mancha. Eu vou usar uma comparação, tá? O sangue de Jesus faz isso. Essa frase não é dita à toa, ela tem um poder. Através do batismo que recebemos, ela tem um poder. E nós vamos terminar o programa Pandinha e Mário Pandinha juntos, por 5 vezes, em honrar 5 santas chagas do Senhor Jesus Cristo. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Senhor, cada chaga, São Pedro vai falar sobre isso, o profeta Isaías vai falar, pelas suas chagas somos curados. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Chaga da mão esquerda, chaga da mão direita, foi na cruz, dos pés. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Pé direito, pé esquerdo, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. E a última, do seu sagrado coração, que foi transpassado pela lança do soldado romano. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. E esta chaga saiu água e sangue. Lava e liberta, Senhor, lava e liberta de toda angústia. O sangue que lava, a água que purifica, mente, corpo, alma. E que a paz do Senhor invada o nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.